Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece complexo, mas que pode mudar o jogo. Vamos aprender a usar a arte de contar histórias, que é algo super antigo, para criar um impacto de verdade no nosso dia a dia profissional. A ideia aqui é transformar qualquer mensagem, por mais simples que seja, em uma apresentação que realmente conecta. Vamos começar com uma pergunta que, olha, todo mundo já se fez. Quem nunca teve a sensação de estar explicando uma ideia super clara na sua cabeça, mas outra pessoa entende tudo errado? Ou pior, está lá no meio de uma apresentação e percebe que ninguém está prestando atenção. É essa falha, essa frustração que a gente vai começar a desvendar hoje. E para resolver esse problema, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos falar da base de tudo: se comunicar com intenção. Depois, vamos descobrir os ingredientes de qualquer boa história, os 4 elementos essenciais. Em seguida, a gente vai conhecer a receita que funciona sempre, a jornada do herói. E por fim, vamos colocar a mão na massa e ver como transformar sua apresentação numa jornada de verdade. Então vamos lá, começando pelo começo, pelo alicerce. Existe uma diferença gigante entre uma conversa de corredor e uma comunicação pensada para o ambiente de trabalho. E não é sobre usar palavras difíceis, viu? É sobre ter uma intenção clara. É uma virada de chave que acontece na nossa cabeça antes mesmo da gente abrir a boca. Olha só, a chave está toda nessa transição. A gente sai daquele modo mais relaxado, cheio de gírias, com as ideias meio soltas, e entra num modo que pede mais clareza, mais objetividade e, talvez o mais importante, escuta ativa. O objetivo não é ser formal ou falar bonito, é garantir que a mensagem chegue do outro lado sem ruído, de forma clara e limpa. Mas por que a mensagem se perde? A culpa é do tal do ruído. Pensa no ruído como aquela estática no rádio, sabe? Pode ser a pessoa do outro lado que não está interessada, pode ser uma linguagem muito técnica que ninguém entende, ou até um tom de voz que não empolga ninguém. Nosso primeiro trabalho, então, é ser um caçador de ruídos. E aqui, prepare-se porque esse dado costuma chocar um pouco. Uma pesquisa super famosa mostrou que o impacto da nossa comunicação vem, na maior parte, da nossa expressão corporal e do nosso tom de voz. As palavras, o conteúdo em si, só 7%. Isso não quer dizer que o conteúdo não importa, claro que importa, mas mostra que a forma como a gente entrega a mensagem é fundamental. Nosso corpo fala muito antes das nossas palavras. Então, o ponto principal é ter coerência. A postura, os gestos, o jeito que se olha, tudo isso precisa estar alinhado com a mensagem. Se as palavras dizem "estou confiante", mas o corpo está encolhido e a voz está tremendo, adivinha em quem as pessoas vão acreditar? É essa sintonia fina que constrói a credibilidade. Certo. Agora que a gente já entendeu a importância de se comunicar com intenção, vamos para o como. Como é que a gente estrutura a nossa fala para que ela seja não só entendida, mas também sentida? A resposta, por incrível que pareça, está nas histórias. Vamos ver os blocos que constroem isso. E olha, quando a gente fala em storytelling no mundo profissional, não estamos falando de conto de fadas, tá? Pense nisso como uma ferramenta estratégica. É usar a mesma lógica que prende a gente numa série da Netflix para explicar um projeto, para vender uma ideia, enfim, para criar uma conexão que vai além da lógica pura. E toda grande história, seja num filme de Hollywood ou numa apresentação de resultados, se apoia nesses 4 pilares. Sempre tem um personagem com quem a gente se identifica, esse personagem enfrenta um conflito, um desafio, tudo isso acontece em um ambiente, um contexto, e no final fica uma mensagem clara. É simples, mas é extremamente poderoso. Ok, agora que a gente já tem os ingredientes, vamos para a receita. Existe um modelo, uma estrutura de história que funciona há milhares de anos, em todas as culturas, porque ela basicamente espelha a nossa própria jornada como seres humanos. É a famosa jornada do herói. Pense nos seus filmes ou livros favoritos. A estrutura por trás deles é, no fundo, muito parecida. Isso não é por acaso, não. É quase como se nosso cérebro já viesse programado para entender informação nesse formato de história. Usar essa estrutura é como pegar um atalho direto para a mente de quem está ouvindo. Quem mapeou esse padrão foi um estudioso chamado Joseph Campbell. Ele percebeu que mitos do mundo todo contavam a mesma história. Um herói está lá vivendo sua vida normal até que algo acontece, um chamado para a aventura. Ele enfrenta vários desafios e, no fim, volta para casa. Só que ele nunca mais é o mesmo. Ele volta transformado. Para a gente usar isso de um jeito prático, dá para simplificar essa jornada em 3 atos. Ato 1, o mundo comum. É o contexto, a situação atual, o problema que todo mundo já conhece. Ato 2, o desafio.
é a busca pela solução, as tentativas, os erros e os acertos. E o ato 3, o retorno com a recompensa. É a solução, a transformação, a nova realidade que essa solução traz. Tudo isso pode parecer meio teórico, né? Mas agora é a hora que a gente conecta tudo. Vamos ver como essa estrutura da jornada do herói se encaixa como uma luva numa apresentação profissional. É aqui que a mágica acontece e a teoria vira uma ferramenta de verdade. E este mapa aqui deixa tudo muito claro. Olha só que legal. O herói da sua apresentação pode ser o seu público, o seu cliente. O conflito é o problema que essa pessoa enfrenta, a dor dela. A recompensa, aquele elixir mágico, é a sua solução, o seu produto, a sua ideia. E a transformação é o resultado final, o benefício. É a visão de um futuro melhor graças à sua solução. Veja só este exemplo. É uma jornada real contada em 3 frases. O mundo comum era o medo, a tremedeira. O desafio foi aprender, buscar técnica, praticar. E a recompensa foi a descoberta de que confiança se constrói. É uma mini história que usa exatamente essa estrutura para inspirar e conectar. E no fim do dia, a grande verdade é esta. Dados e números são importantes para provar um ponto. Mas o que faz as pessoas se lembrarem do seu ponto são as histórias. Uma boa história dá vida aos números, cria um contexto e faz com que a mensagem principal não seja só ouvida, mas sentida e, principalmente, lembrada. E para fechar, fica aqui uma provocação. Na sua próxima reunião, na sua próxima apresentação, pense nisso. Qual é o problema que precisa ser resolvido? Quem é o herói dessa jornada? E qual é a grande transformação que você pode oferecer? Agora é a vez de cada um começar a contar a sua própria história.